Graça e paz a todos os meus queridos irmãos e amigos. Neste momento especial, quero compartilhar com vocês um texto sagrado, uma crônica muito especial, vivido numa circunstância pelo povo de Israel, que tem muito a ver com os dias a qual nós estamos vivendo. Se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, todo o capítulo. Eu quero ler apenas 3 versículos. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Este belíssimo texto das Escrituras, que cobre todo este capítulo, ele nos fornece preciosas lições para a atual conjuntura que estamos enfrentando em nossos dias, em nossa nação e em todo o mundo. Dias de ameaça, de medo, pavor, apreensão, depressão, temor, sentimento de perda, sentimento de ser pequeno, sentimento de indefesa. Ao mesmo tempo, dor, sofrimento e, infelizmente, morte. Que circunstância, que momento, que situação estamos enfrentando? E aí, nós perguntamos: o que fazer? O que fazer nessa hora? A quem buscar socorro? Até quando isso vai durar? Este texto das Escrituras Sagradas falam que o rei Josafá enfrentou uma situação semelhante ao que nós estamos enfrentando, com todas essas situações, com todos esses momentos que ele vai tomar algumas atitudes que servem de lições para nós. Ele teve medo. É normal, todos nós, em algum momento da nossa vida, sentimos também medo. Os discípulos de Jesus, certa vez, sentiram medo também, quando estavam no mar com Jesus, que veio uma grande tempestade. E ele diz: lutaram, e não viam muito livramento naquele momento. E eles tiveram bastante medo. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos medo. Quem não tem medo na sua vida? Numa situação adversa? Todos. E o rei também. Mas ele teve medo, mas o rei Josafá não se deixou dominar pelo medo. Ele tinha motivo para não deixar se dominar pelo medo. E assim também nós também temos razões, também temos motivos de não nos deixar ser dominados pelos medos, pelas ameaças, pelas circunstâncias adversas da vida. Por isso, o rei aqui, ele tomou 5 atitudes positivas para ele vencer aquele momento que ele estava enfrentando. Quero compartilhar com vocês esses 5 momentos que
de atitudes positivas que nos ajudam, que lhe ajudarão nesse momento. Talvez você esteja precisando de ouvir isso. E esta é uma palavra de Deus na hora certa para todos nós. Quando a notícia chegou que 3 reis haviam feito uma aliança contra ele para guerrear, para lutar, para destruir a sua nação. Primeira coisa, a primeira atitude que ele tomou, que ele buscou ao Senhor. Teve medo, mas em vez de ficar pensando pelo medo, ele vai buscar ao Senhor, porque ele conhecia o Senhor Deus de Israel, o Deus de seus pais, o Deus que deu grandes vitórias para o seu povo no passado. Ele lembrou do rei Davi. O rei Davi escreveu no Salmo 105, versículo 4, ele escreveu: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Então, queridos, nesta hora, vamos buscar a Deus, vamos buscar o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Deus de poder. Vamos buscar a sua presença, a sua face. O rei Josafá, ele decidiu voltar-se para Deus, e ele então buscou ao Senhor, porque ele sabia que o Deus de Israel tinha a solução, ia lhe trazer a providência e a resposta para aquele momento em que eles estavam vivendo. Ele sabia que o Deus de Israel cumpre as suas promessas, que ele mandou buscarmos a ele, o seu poder, a sua presença. Nestas horas, nestes momentos. Então essa é a primeira atitude que ele tomou. A segunda atitude positiva, em vez de ficar olhando para os inimigos, para as circunstâncias, para as ameaças, para a incapacidade do seu exército pequeno em relação a toda aquela multidão, o rei Josafá, ele se humilhou diante do Senhor. Ele buscou o Senhor e ele apregoou um jejum em todo o seu reino. O jejum é uma das formas de se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. O jejum é uma das formas de buscar a Deus, de se voltar para Ele. É uma das formas que nós temos para entender o momento que a gente vive, o porquê, o propósito daquilo que acontece conosco. Então, queridos, o rei Josafá, primeira atitude, ele buscou o Senhor. Segundo, ele se humilhou diante do Senhor em jejum. Terceira atitude que o rei tomou naquele momento de ameaça, no verso 4, que ele apregoou, ele congregou todo o seu povo para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para, junto com o rei, buscar ao Senhor. Terceira atitude, ele pediu socorro do Senhor, ele pediu socorro de Deus. Ele não pediu socorro de outras nações, ele não foi buscar a ajuda do Egito,
que era uma nação forte na época. Ele não foi buscar a ajuda dos sírios, que era uma nação forte, tinha recursos, tinha exércitos para ajudá-lo. Não, ele buscou socorro no Senhor. As Escrituras dizem que é melhor buscar socorro no Senhor do que buscar socorro nos homens. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Numa situação diversa, nós procuramos auxílio nos homens, buscar socorro nos homens, culpamos os homens pelas circunstâncias da vida. Mas o rei aqui, ele vai buscar socorro no Senhor e deixa essa grande lição para todos nós. E ele diz, do versículo 6 ao 12, registra que ele buscou socorro no Senhor por várias maneiras. Primeiro foi em oração. Ele faz uma oração linda. Ele começa dizendo assim, nossa oração: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. As palavras iniciais da oração do rei. Ele estava dizendo para Deus: Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, a ti pertence a força, tu és o Deus forte. Até hoje, Senhor, eu sei que ninguém pôde te vencer, nem exército do inimigo, nem peste, nem doença, nenhuma ameaça pode ameaçar o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Ele é o Deus soberano. É Ele que domina sobre todos os povos, em todos os lugares. Não és tu que domina sobre todos os reinos, disse o rei Josafá. É Deus, querido. É Deus que domina. É Deus que governa. É Deus que tem o controle. Deus sabe por que está acontecendo essas coisas no mundo. Deus quer te ensinar e a mim lições preciosas. E Ele quer que a gente faça como o rei Josafá. Busque a Ele, se humilhe diante dEle, peça socorro dEle, porque em vão é o socorro dos homens. É Deus, Ele que é o Senhor sobre todos os povos, línguas, culturas, raças e nações, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ele pediu socorro do Senhor em oração, e ele disse para o Senhor, no versículo 8, no versículo 7 e 8, ele disse que o lugar onde eles moravam era um lugar de herança que Deus tinha dado ao povo de Israel, que eles habitavam nela, edificaram ali casas, moravam, eles e suas famílias. Queridos, ele estava dizendo que a terra era um lugar onde eles moravam, era um presente de Deus. A nossa cidade, a nossa casa, o nosso estado, o nosso país, é herança de Deus. Foi Deus que nos deu para nós morarmos aqui. Nós não estamos aqui por acaso, queridos. A nossa família, a nossa cidade, o nosso país maravilhoso, é uma dádiva divina. Por isso que Deus tem cuidado de nós. É por isso que nós devemos ter essa atitude de pedir socorro dEle, porque é Ele que cuida de nós, Ele cumpre as suas promessas para conosco. Creia nisso, porque Ele tem promessa para nós, Ele tem promessa para você. Na hora da angústia, na hora da dor, na hora da ameaça, Ele está vendo. E Ele espera que nós tomemos essa atitude como o rei Josafá. Quarta atitude que o rei tomou: ele buscou, ele se humilhou, ele pediu socorro, e agora ele clamou ao Senhor, o seu Deus.
o Deus de Abraão, o Deus da nação de Israel. Ele clamou, ele lembrou, ele sabia a palavra de Deus. Por isso que é bom de saber a palavra de Deus nessa hora, irmão, meu querido amigo. A gente estudar a palavra, ter conhecimento da palavra, para nós não nos desesperarmos. Ele lembrou da palavra. Ele lembrou que em Jerusalém estava o templo do Senhor, o lugar do culto, o lugar da adoração, o lugar do sacrifício. E ele lembrou da oração que o rei Salomão fez quando ele inaugurou o templo. E o rei Salomão disse que quando viesse a peste, a fome, a guerra, a ameaça de morte, quando se fizesse a oração no templo voltado para ele, Deus dos céus ouviria as suas orações e lhes atenderia. Muitos anos se passaram, mas a palavra de Deus estava no coração do rei Josafá, e agora ele clama ao Senhor, nesse tempo da angústia, onde o seu reino estava sendo ameaçado, onde milhares estavam sendo ameaçados de morte. Ele apresentou sua necessidade ao seu Deus. Olha o que ele disse no versículo 10, a necessidade. Ele disse: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cuja terra não permitiste a Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas dele se desviara e não destruíra. Ele diz para o Senhor no versículo 11 também, que agora estavam sendo ameaçados por essas nações, que um dia eles abençoaram essas nações, e agora queriam destruí-los. Então ele clama a Deus, né? Ele clama ao Senhor, e no seu clamor, ele reconhece que ele pessoalmente não tinha poder. No versículo 12 ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele confessou, ele reconheceu suas limitações, suas fraquezas. Ele confessou ao Senhor. Faça isso, querido. Se tem alguma coisa que está te perturbando, essa circunstância que estamos vivendo está te perturbando, confesse a Deus que você não tem nenhum poder. Confesse seus medos, fraquezas e limitações, porque Ele é o Deus que pode, e Ele vai atender a tua oração. Ele vai atender a nossa oração. E após ele orar, no final ele toma uma decisão. Ele tomou uma decisão maravilhosa, uma atitude linda, que é exemplo para nós, deste líder de uma nação, desse rei. Ah, se os nossos governantes fizessem isso, do presidente ao prefeito do município mais pequeno da nossa federação. Ah, se eles fizessem isso nesse dia e nesses dias, Deus interferia na história da nossa nação. Mas se eles não fizerem, Deus te convida a ti e a mim para fazer. O que o rei Josafá fez? Quando ele termina a sua oração dizendo: esta grande multidão vem contra mim, vem me ameaçando. E não sei o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, Senhor.
A quinta atitude dele foi colocar os seus olhos no Senhor. Olhar para o Senhor. Foi isso que ele fez. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 22, o Senhor assim diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ah, se o Brasil clamasse, se as nações da América do Sul, as nações da África, clamassem ao Deus do rei Josafá, ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, confessasse os seus problemas, mas eles dissessem: Senhor, os nossos olhos estão em Ti. Mas Deus te chama, meu querido irmão, meu querido amigo, nesta hora, para olhar para Ele, colocar os nossos olhos nele, nos voltar para Ele e ver um Deus cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia, que está pronto para atender o nosso clamor. Ele fez isso. E ao fazer isso, o rei Josafá recebe uma palavra imediatamente de Deus. Na hora Deus deu uma palavra para ele, porque a necessidade dele era urgente. E olha o que Deus disse para o rei naquele momento. Um jovem sacerdote recebe a palavra de Deus, e por meio do jovem sacerdote, o Senhor diz ao rei: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não temas. O Senhor disse para ele: não temas. Eu sei que você ficou com medo, mas agora não temas. Não tenhas medo. Não te deixe vencer pelo medo. Não te assuste. Que a multidão é real. O problema é real. Os inimigos são reais. Aqueles que querem te destruir são reais. É real o problema. Mas a peleja não é de vocês, é minha. Que lindo isso. Que lindo. A peleja é de Deus. Então, querido, a tua luta não é tua. A minha luta não é minha. É de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Deus de Israel, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 17, ele repete dizendo, ele termina o recado de Deus dizendo: não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ei, coloca os olhos no Senhor,
porque a tua luta é dele. E ele já proveu o livramento pela fé. Ele já proveu o livramento. Não tenha medo. Não te angustia mais com essas situações. Deus é contigo. Deus é conosco. Não temas. Foi isso que o rei Josafá fez. Ele tomou essas 5 atitudes. De buscar o Senhor, se humilhar diante do Senhor, pedir socorro ao Senhor, clamar ao Senhor e olhar para Ele. E ao fazer isso, Deus lhe deu a resposta, Deus lhe deu o livramento. Querido, nós chegamos até aqui, tua família, tua vida, tua história, uma criança, um adolescente, um jovem, adulto e um idoso. Nós chegamos até aqui, na nossa história, porque Deus tem cuidado de nós. Porque Ele é conosco. Ele tem nos ajudado a vencer em todas as circunstâncias da vida. E Ele vai ajudar nesse momento. Portanto, confie. Faça como o rei Josafá. Confie. Confie no Senhor de todo o teu coração. E faça como o rei. Que no versículo 13 tem um marco também muito importante. Que toda a nação de Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Ei, meu irmão, não busca o Senhor sozinho. Envolve teus filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, tua esposa, teu marido. Envolve toda a tua família nessa busca do Senhor, nesse tempo que estamos vivendo. O propósito de Deus é para a sua família, é para a nossa família. Então, envolve toda a tua família nesse momento de busca e confiança no Senhor, para experimentarmos as promessas de Deus. E aí, no final, ao fazer isso, o rei Josafá, ele só louvou a Deus, ele só adorou a Deus, ele louvou a Deus pelo grande livramento que Deus deu a ele. Ele não precisou lutar, porque Deus deu a vitória para o seu povo. Pare de lutar. Tome essas 5 atitudes hoje, agora, que você verá a bênção de Deus e adore a Deus. Rei Josafá, ele adorou muito ao Senhor por todas as bênçãos que naquele dia Deus fez para com ele, sua família e a sua nação. O Senhor quer fazer isso contigo, tua família, com a nossa nação, com o Brasil, com as nações da terra. Faça isso hoje, querido. Porque Deus tem a palavra final sobre a tua e sobre a minha vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.